as métricas que a gente tem de experiência de aprendizagem. Que é, se eu estou falando de uma plataforma online, a gente vai falar de adesão e Uhum. engajamento. Se eu estou falando de treinamentos presenciais, a gente vai falar da avaliação de reação, Uhum. né? Que a gente mede se foi bacana, se o facilitador foi legal, se o tempo foi adequado. Eu faria a somatória dos dois. Só que hoje a gente, essa parte aqui, que é a nossa parte que a gente já tem dado nas plataformas e nas avaliações, em geral já fazem, tá fácil. Uhum. Essa outra medida que é do problema, qual é o indicador que eu preciso impactar, Uhum. né? Quando a pessoa me traz um problema, eu preciso. E ó, tem uma pegadinha aí, tá? Porque quando alguém, um cliente interno, me traz um problema que precisa resolver, e você pergunta para ele qual é o indicador que isso está impactando, muitas vezes ele não sabe. Sim, é isso. Isso é Então a gente perceptível. tem É. que. Muito. Então é a gente que tem que olhar e falar assim, tá bom, mas como é que você. Que nem médico, né? Mas por que que você me diz que isso daqui é um problema? Uhum. Né? Você tem que fazer essa pessoa achar esse indicador. Sim, Porque, inclusive, quando você faz isso com essa pessoa, ela entende que você entende do negócio, sim. que você está interessada no negócio. E aí, esta relação fica mais próxima e melhor. Então, a gente ganha em muitas frentes aí. Verdade. Aí, a sua solução vem por aí. Verdade. Porque dentro das corporações, gente, tem política, tem divisão de verba, tem importância de áreas, tem estratégias, tal. A gente tem que jogar o jogo, né? E eu tenho que impactar no negócio. Eu tenho que entender que para eu conseguir verba, eles têm que entender que é um investimento e não um gasto. Para eu conseguir tirar as pessoas do trabalho para fazer um treinamento, eles têm que entender que eles têm ganho. E a gente só consegue mostrar isso se eu mostrar esse ganho ali no indicador do negócio. Eu começaria aí. Toda vez que alguém me pede uma coisa, eu falo, tá bom, qual o número que a gente tem que mexer? Complementando, que inclusive tem uma pergunta aqui, né? É possível medir o ROI em treinamentos comportamentais ou só técnicos, né? Já complementando, e aí a gente chega no ROI, eu falo que além de identificar indicadores de negócio que estão impactando a dor que está sendo o gerador da demanda para aquele treinamento, nós precisamos, um indicador importante da gente manter ali, né, e que geralmente o RH ele é avaliado, né, sobre essa perspectiva também é o ROI, né, que sim, você consegue medir o ROI, né, que é o retorno do investimento, seja de tempo, financeiro, né, enfim, seja de aprendizado, mas falando da questão mais quantitativa, daquele treinamento. Então, geralmente, né, a grande cúpula dos negócios, eles, principalmente em final de período, fechamento de períodos, a grande pergunta, né, quanto de investimento foi colocado em treinamento, então é o ROI, né, então quanto que você investiu em relação a quantidade de colaboradores, a quantidade de horas treinadas, né, então você vai ter aí a unidade unitária desse ROI, mas não só medir ele de forma segregada, mas linkada a esses indicadores de negócio, né? Eu investi é, tanto, né, de budget, em tempo X, em quantidade de horas, em quantidade X de colaboradores e também, né, correlacionar esse dado à melhoria desses indicadores do business, do negócio como um todo. Eu acho que enriquece muito essa perspectiva que a gente traz aí quando a gente fala em gestão mesmo né, de treinamentos aqui. É exatamente isso, Vivi. Uhum. É exatamente isso. E ó, então quando eu pego aquele indicador que eu falo assim, ó, qual é o número que eu tenho que mexer? Esse número significa quanto de dinheiro? Porque essa é uma medida que, né, assim, é difícil às vezes das pessoas entenderem, né? Que se eu quero mexer numa medida ali do meu trabalho, essa medida tem um significado em termos de dinheiro. É muito simples, gente. Assim, se eu tiver. Pensa só em quanto você gasta de tempo em reunião, quanto você gasta de dinheiro numa reunião. Como é que a gente calcula quanto eu gasto de dinheiro numa reunião? É simples, eu pego o salário de todas as pessoas, divido pelo tempo que está na reunião. Eu pego os recursos que eu estou usando, divido pelo tempo que está na reunião, e eu vou descobrir se aquela reunião está gastando dinheiro ou trazendo dinheiro. Da mesma forma, quando a gente fala desse indicador de, tá, qual é o problema que eu vou resolver? Que número que é esse? Que número que tem que mudar? Isso
ROI, Sim, né, o retorno sobre investimento, eu posso ver se ele é positivo ou negativo. sim, E para a pergunta sobre é possível medir ROI de treinamento comportamental, é. Não só é possível, como é necessário. sim. Por quê? Lembra que eu falei o exemplo do team building? Uhum, Quando você me fala, que team building, atuação em time é um treinamento comportamental. Mas o impacto, ele está lá no tempo de execução da tarefa, no número de refação de trabalho, né? Isso é um número físico, sim, quantitativo puro. sim. Então eu tenho essa medida ali. A hora que eu tenho essa medida, eu consigo medir o ROI do treinamento comportamental quando eu mudo esse número. Quando eu mexi nesse ponteiro. E às vezes é mais de um ponteiro, né? Porque às vezes eu estou fazendo um programa de liderança, por exemplo, que vai impactar em vários aspectos. São vários números. Super possível. Mas só é possível se eu identificar o indicador antes. Porque não adianta você identificar no meio do treinamento, porque você não vai ter a medida anterior. Aí você não consegue fazer A essa mesma diferença. É a mesma e velha história de você começar a utilizar um antibiótico para tratativa de algo que está acontecendo e só depois e É, só depois ir ali fazer um exame de sangue, enfim, ao longo já da tratativa do consumo do antibiótico, né. Já você já tem um você parâmetro nem vai saber. diferente. É isso mesmo, é isso mesmo. Você vai estar com com algum Camuflado, viés, e diferente aí do que camuflado, exatamente. É justamente. isso mesmo, é isso Che mesmo. chegou É uma super possível. Verdade. Chegou uma Manda, pergunta aqui chegou outra. também, que Adoro. e aí eu vou até puxar um pouquinho aqui, falar também sobre isso aqui, que é a diferença entre a prática de usar a planilha de Excel e um dashboard em LXP, né. A Log School, por exemplo, ela tem uma plataforma em LXP. Eu acho que, a grande diferença é você encontrar um parceiro ou uma tecnologia que te permita essa flexibilidade nesse dashboard, seja ele de plataforma, seja ele na planilha de Excel, que a planilha de Excel está sendo construída a todo momento, então essa flexibilidade ela já está mais inerente a ela. Mas que tem essa possibilidade de incluir essa análise de indicadores chaves para grupos de pessoas